E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, trazendo mais um vídeo aqui para a nossa playlist Tutorial and Chess, onde já faz um tempo que eu não alimento essa playlist, e a ideia é trazer algumas novidades para quem está aprendendo xadrez ou quem quer pegar alguma dica de algum assunto relacionado a xadrez. No vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para vocês o Decode Chess, que é um site, uma ferramenta de análise, né, que tu encontra na internet muito interessante, onde tu pode fazer com essa ferramenta o seguinte: importar partidas do chess.com, do Lichess, das principais plataformas online, tá? Tu pode analisar essas partidas aqui no Decode Chess. Ele tem um decodificador de partidas, tá? Onde ele vai te sugerir os melhores lances que tu poderia ter feito na posição. E ele também vai mostrar um gráfico de forma instantânea se tu tá ganhando, se tu tá perdendo, se o teu lance foi bom ou foi ruim. Então é uma ferramenta interessante de análise que tu pode encontrar na internet. E também tu pode jogar contra engines nessa plataforma, que é o objetivo do vídeo de hoje. Eu vou jogar uma partida com engine e depois eu vou fazer uma breve análise dela para ver como que eu poderia ter jogado em algumas situações para entender como funciona a parte de análise dessa plataforma, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto à nossa partidoca de hoje, agora! Então, pessoal, aqui estamos nós, e eu vou começar uma partida, então, contra o Decode Chess. Vamos ver como que ele joga, né? Vou colocar em jogar, e aqui eu vou colocar o nível 4, tá? Então vamos começar a jogar. Eu tô de brancas e vou jogar o favorito de Bob Fischer, claro. Ah, ele jogou uma Cecília Nuda. Tudo bem, cavalinho F3. E aqui, ó, a gente pode ver o gráfico do desempenho se a gente tá acertando ou errando lances, tá? Bom, eu vou jogar um gambitão, que normalmente as engines não gostam que tu jogue gambitos, né? E essa linha aqui não é a linha mais popular. Olha só, ele já até tá dando leve desvantagem pra mim, né? Mas tudo bem, tem algumas ideias de meio jogo. A ideia é entender se eu vou acertar os lances ou não no meio jogo, né? Isso que importa. Bom, eu vou jogar H3 aqui, que eu defendo o bispo G4, que já são ideias que eu já tô bem familiarizado. Vou jogar com roque. Normalmente os gambitos não funcionam bem contra engines, né? Bom, esse lance dele já foi estranho, porque ele trouxe o bispo pra casa de E6 e voltou pra D7. Então ele perdeu alguns tempos. E também, pessoal, se vocês quiserem informações sobre essa plataforma, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Ele jogou com E5 e... Bom, aqui eu jogo normalmente com torre D1. Eu coloco a torre rápido na coluna, né? Tá, ele quer jogar B5, mas agora já não sai mais com o bispo por B7. Bispo E3, acho que é normal. A grande vantagem de jogar esse gambito morra aqui é que eu consigo desenvolver as peças rápido e de forma fácil, né? Esse E5 que ele jogou, ele me incomoda um pouco. Normalmente quando os adversários jogam isso, tranca muito o centro e limita bastante as minhas possibilidades de jogo. Eu vou voltar o bispo pra B1. Para tocar rápido o peão de D6, né? E um plano que eu tenho aqui que normalmente eu tento aplicar é levar o cavalo para B6. Mas como ele tá com o bispo em D7, não é tão fácil de fazer isso. Como é que eu posso jogar agora isso daqui? Bom, eu deveria ativar o cavalo aqui, né? Tentar levar o cavalo para B6, mas cavalo D5 ele tá tomando. E depois de peão por peão ele tem F5. Eu acho que já começa a ficar bem pior. Como é que tá o gráfico? Tá marcando equilíbrio aqui. Equilibrada essa posição. Ele tá tirando o cavalo por C6. Não é tão claro pra mim como que eu jogo. Ai, que dureza. Posso jogar B4 e B5? A ordem que ele escolheu de lances não deixa tão simples a posição pra mim, né? Eu posso tentar tirar o cavalo também e fazer rupturas com F4, tentando abrir a posição. Acho que eu vou fazer isso. Vou jogar cavalo H2 aqui. Já começa a fazer as estranhas. Ó, o gráfico não gostou. F4, mas aqui tá o poder criativo ainda, né? Bom, não devo estar escolhendo as melhores, porque o gráfico não tá gostando dos meus lances. Mas agora eu acho que eu me sinto confortável. Ah, marcou equilíbrio depois de cavalo C6. Eu tô pensando em jogar com F5 aqui. Deve ser o lance, né? Acho que acertei. Tô ficando melhor agora. A ideia é jogar cavalo G4, toma, e tem umas ameaças de bispo por H6. E além do mais, eu controlo mais a casa de D5. Esse aqui deve ser o melhor lance aqui, não? Mais ou menos, né? Segundo a análise ali. Bom, ele jogou cavalo D4, que toca a minha dama, mas eu tenho cavalo por F6, bispo por F6 e dama G4. E ainda tem bispo G5, que é um pouco incomodativo pra mim, né? E se eu tomo bispo por e eu tomo em D4, peão por e cavalo D5? Também não é tão interessante, né? Eu vou tomar aqui. Tô com um pouco de dúvidas aqui nessa posição, pra ser bem franco. Eu tô pensando em jogar com dama F2 ao invés de dama G4. Vou mudar meu mini plano aqui. Porque dama G4 direto, ele tá tendo bispo G5 e o cavalo dele ficou bem aqui, né?
Eu quero colocar o meu cavalo em D5. Não sei se é uma ameaça jogar dama F2 também. Ou dama G4 direto, bispo G5. Aí eu sou obrigado a trocar, ele vai tomar de dama querendo trocar tudo. Eu ainda tô tendo o cavalo D5, né? E meio que o cavalo dele tá bem, mas não tá tão claro como que ele ganha com esse cavalo aí. Vou jogar dama G4 aqui. Um pouco arriscadito da minha parte, né? Ele jogou bispo G5, que era um lance que eu tava esperando. Agora eu vou trocar aqui mesmo. Eu tô com um peão a menos. No gambito morra... Bom, ele quer trocar as damas. Eu tenho que recuperar esse peão, né? É que com o cavalo D5 eu já tenho uma certa... É que eu não posso jogar agora que eu tô levando o cavalo E2, né? Não sei se eu acertei os lances aqui. Vou ter que jogar rei F2, controlando a casa de E2 e sempre com medo. O gráfico tá dando desvantagem pra mim, né? Eu tô um pouco atrás aqui. Ai, ai. Tá, se eu jogar cavalo E2 agora, não recupero o material, ele toma, eu tomo, e tá caindo o peão de D6. Ah, tudo bem, esse aqui parece ok. Cavalo E2, deve ser o lance certo aqui. Tá, esse lance dele não me parece um bom lance, porque eu posso jogar com B3 aqui, né? E agora eu tô tomando o cavalo e ganhando um peão. Calma lá, ele capivarou. Ele capivarou, eu vou tomar aqui e... Opa, fiquei com 3 torres e não tava lendo assim. Tomei aqui, defendi lá e agora tomei essa torre na 7ª. Ele vai jogar... Ah, ele voltou. Pô, isso é um lance suspeito também. Como é que tá o gráfico? Bom, acertei uns lancezinhos, né? Tô ficando bem. Torre por D6. Depois tem que tentar entender qual que eram os lances mais diretos ali. Torre por D6 ele vai fazer bispo por... Eu posso trocar e levo pra esse final de torres, né? Posso defender também aqui, o peãozinho. Jogar um torre E1 aqui, né? Eu acho que não deve ser o lance. Ah, eu tenho sólido também. Esse aqui não é sólido? Um pouco perigoso, dá um medo, né? Colocar o rei assim na diagonal ali do bispo. Mas a ideia é que eu tô tendo esse daqui, parece que tá caindo D6. Ah, ele pode fazer isso? Poder? Ele pode. A questão é, será que ele deve? Eu vou tomar aqui. Não, aqui ele tá pior, né? Com certeza. Calma lá, tem isso? Ah, eu tomo. Eu tô tendo bispo E4, calma lá, né? Se ele jogar a torre D8, bispo E4 aqui eu tenho. Ah, aqui eu fiquei muito ganho. Aqui ele capivarou, calma lá. Ah, sim, o gráfico já tá dizendo a minha vantagem, né? E agora eu quero trocar as torres e ganhar o final com certeza. Não, ele errou aqui. Ele errou grave. Ih, trocou ainda. Ih, aqui deu pra ele. Aqui deu pra ti, baixo astral. Bom, agora a ideia é criar um peão passado e ganhamos, né? Eu sempre tô tendo G4. Pretas desejam abandonar. Aceita? Mas claro, ele me mandou uma mensagem aqui. Eu digo sim. Ele abandonou aqui nessa posição. Interessante essa plataforma, gostei. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para a partida só para tentar entender aonde foram os meus erros. Eu vou clicar aqui, deixa eu botar só para vocês verem. Tem uma opção aqui que é decodificar partida. Ele vai começar a decodificar, e assim que tiver tudo decodificado, eu começo a mostrar as análises aqui pra vocês. Tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vai, Luí. Luí, respeita os 8 machos do teu pai, eu disse. Pois com velho macho ninguém vai. Luí, respeita Januário. Luí, respeita Januário. Tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vai, Luí. Bom, pessoal, então estamos aqui e... Bom, ele tá sugerindo aqui... Os primeiros lances não fazem diferença na sugestão do Engine, né? Porque a gente sabe que tem muita questão de gosto aqui. Ah, calma lá. Ah, não, esse aqui é o lance que eu joguei, né? Deixa eu ver o que ele fala do Gambito Morra. Calma aí, vamos ver na análise aqui. Então ele tá colocando aqui a explicação. Nessa posição, as pretas jogaram com o cavalo F6. Ah, deixa eu ver o que ele diz do meu lance, né? Esse aqui é na hora que eu vou jogar o C3. Nessa posição, as brancas jogaram C3. É bom, pois ameaça C por D4. Ah, sim, ameaça tomar o peão de D4, mas não é ideia, eu tô gambitando, né? A melhor continuação é pra C3 e a cavalo F6 das pretas. Ele vai dando umas dicas aqui interessantes. Mas, claro, aqui é a parte da abertura, eu joguei com C3. E jogamos aqui, até aqui tá tudo normal, né? Claro, o gráfico já tá dando pequena vantagem aqui pras pretas, né? Ponto 7. Ele jogou essa, eu roquei. E essa volta aqui, calma lá, o que ele diz do próprio lance? O que ele diz do próprio lance dele? Nessa posição, as pretas jogaram bispo D7. Cavalo C6 seria melhor. Aqui eu concordo. Aqui nessa posição, ele voltou o bispo para D7, mas cavalo C6 com certeza era melhor, porque aqui ele perde um tempo, né? Ele move o bispo para E6 e volta. Não faz tanto sentido aqui. Dama E2. Parece ok, né? Vamos ver aqui aonde que eu começo a ficar. Aqui a partida tá equilibrada. O lance crítico pra mim foi nesse momento aqui, o F4. Deixa eu ver o que ele diz, porque aqui eu fiquei um pouco sem ideias, né?
Nessa posição, as brancas jogaram F4. É bom, pois ameaça F por E5. A melhor continuação A contra F4 é a captura aqui. Não foi o lance que ele acabou fazendo, né? Porque depois que eu joguei F4, ele não capturou. Ah, sim, ele jogou cavalo C6, permitindo o F5. Deve ter sido bom esse lance, né? Deixa eu ver o que ele diz. Nessa posição, as brancas jogaram F5. É bom, pois permite o escape da captura do peão... Da captura por o peão preto E por F4, né? Ah, tá. E ameaça F por E6. E pretende jogar cavalo F3. Ah, faz todo sentido do mundo aqui o que ele falou. Ele tá dizendo, então, que as minhas ameaças são jogar o F5, né? Que foi o que acabou acontecendo. Eu joguei o F5 e traz a ideia de jogar cavalo F3. Mas, na realidade, o meu plano era jogar cavalo G4. Por que ele considera... Ah, cavalo F3 ele considera melhor aqui. Ah, pior. Faz sentido. Ele voltou o bispo, né? Ele voltou o bispo. Eu joguei cavalo lá. Cavalo em G4. Ah, ele considera interessante a ideia de cavalo F3 aqui. Talvez pra trazer a torre pra G... Ah, essa ideia podia ter pensado nisso, né? Você é capivara, rapaz. Porque o cavalo controla a casa de D4, que acabou sendo um problema mais pra frente. E eu tenho a ideia de jogar com dama F2 e dama G3. E eu teria os meus planos ali de atacar muito mais sólidos, né? Tudo bem, mas eu joguei aqui cavalo G4 mesmo. Eu joguei cavalo G4 aqui. E ele jogou cavalo D4, que era um lance que eu deveria ter pensado, né? E nessa posição eu tomei, que parece ok. E dama G4 eu joguei mesmo. Bispo G5 eu troco. Aqui acho que tá ok, né? Ah, rei F2. O que ele fala de rei F2? Calma lá, o que ele tá dizendo de rei F2? Nessa posição as brancas jogaram com rei... Não, com rei F2. É bom, pois controla a casa de E2, que era ameaça mesmo. Ameaça jogar cavalo E2 as pretas aqui, né? Porque por um instante, durante a análise, né, eu tive aqueles mini planos, né, que é o mini plano posicional, de colocar o cavalo em D5, que parece uma ideia boa, mas tem um problema tático que seria cavalo E2, eu tomaria um duplo, né. Então eu joguei essa, que parece um lance natural também. Cavalo E2, o que ele acha de cavalo E2? Para mim parecia tão bom esse lance. Cavalo E2, querendo trocar a peça forte dele. Eu acho que ele deveria ter trocado, ele jogou essa, né. Cavalo E2, ele tá dizendo... Ele tá dizendo, nessa posição as brancas jogaram com cavalo E2. Torre H1 seria melhor. Calma lá. Ai, torre H1 é um lance muito de engine, né? Jogar torre H1 aqui nessa posição. Ele considera a torre H1 aqui, com as ideias de fazer H4. Ah, tentar criar um ataque pela coluna H. Nem cogitei essa ideia. Ah, sim. Pior que parece interessante. Mas que é um lance muito, muito de engine, né? Um lance bem difícil de fazer. Eu joguei cavalo E2. Só que agora bispo A4 com certeza é um erro aqui dele. Deixa eu ver. Eu joguei B3 e o gráfico agora deve começar a virar aqui pra mim, né? Ele voltou e agora eu tomo. Ele toma. Torre por, parece um lance natural. Bispo C6 bloqueando a coluna para que eu não tivesse torre na sétima, né? E agora... Ah, tá. Esse aqui é um lance interessante. Eu joguei com rei F3. O que ele diz disso? Nessa posição as brancas jogaram com rei F3. Torre de CD1. Ah, tá, ele antecipa. Mas ele vai jogar com rei F3. Eu acho que talvez a ordem não tenha sido a correta, né? Ele diz torre de CD1 pra atacar o peão de D6. Mas eu acho que vai ter que jogar rei F3 em algum momento. Aí ele trouxe a torre e agora essa daqui. E esse aqui foi um erro grave dele. Dá pra ver que o gráfico aqui ele dá 1,68 de vantagem pra mim, né? Então eu tomei. E aqui foi um erro gravíssimo por parte dele. Porque ele tá dando material totalmente aqui, né? Tomei. Agora bispo E5, bispo E4, deixa eu ver o que ele fala do lance. Nessa posição as brancas jogaram com bispo E4. É bom, pois apoia a torre de D5, controla D5, ameaça a torre por E5. Sim, mas o problema é por que ele fez isso, né? Joguei E. Claro, o nível aqui não é o nível mais forte da engine, né? Mas jogou muito bem a parte da abertura. Depois dessa aqui, ele abandonou, porque eu vou passar um peão. Então, pessoal, uma breve mostradinha aí do Decode Chess, que é uma ferramenta bem interessante de análise. Eu achei legal porque ele traz a explicação escrita das sugestões de lance. Tu tem opções também de aprofundar a análise. Eu fiz aqui na análise mais simples, mas se tu aprofundar a análise, tu vai ter uma linha, uma gama ali de variantes muito mais complexas, mostrando o que tu poderia ter feito e por que tu deveria ter feito aquilo. Então, pessoal, se tu não conhecia o Decode Chess, coloca aí nos comentários.
Dá uma olhadinha lá no site que é bem interessante pra gente estudar e tu pode também importar as tuas partidas do Lichess e do chess.com. Se tu gostou desse vídeo, não esqueça daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!